Vamos então para a palavra Juízes 16 e o verso 15, que diz assim: Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram, e ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: eu sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Amém? Até aqui você pode se assentar. Meus irmãos, eu gostaria de, baseado nesse texto e nessa história tão conhecida como é a história de Sansão, ministrar uma reflexão nessa noite a respeito de novo tempo, novo agir. Só vive um tempo novo quem tem novas atitudes. Novo tempo, novo agir. Pastor Lediel, qual o objetivo dessa palavra? O objetivo é a data oportuna de nós conversarmos a respeito desse assunto. É o último domingo do ano. Daqui a 4 dias nós estamos no ano novo. E nós sabemos que o discurso sempre é Feliz Ano Novo. E a ideia que o Ano Novo traz é que vai ter novidade. É que as pessoas renovem a esperança. Tem pessoas que são até supersticiosas, né? Eu vou vir no culto de branco, ou eu vou entrar no ano novo de branco, porque simboliza a paz e eu quero que seja um ano de muita paz. Outros colocam uma roupa amarela, né? Porque simboliza riqueza, prosperidade, e assim tem a superstição. Tem alguns que se dizem crentes e vão até no mar pular 7 ondas. Enfim. Atitudes de superstição não são atitudes de transformação. Por isso nós precisamos entender, para que de fato o ano que vem seja um ano novo, escreva uma nova história melhor do que a que nós temos vivido, é necessário mudanças de atitudes. Alguns colocam e remetem a Einstein, uma frase que diz: insanidade é fazer sempre a mesma coisa, esperando obter resultados diferentes. Não sei se foi Einstein ou não que falou isso, mas é uma grande verdade. Um filósofo contemporâneo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que diz: mudar é difícil, não mudar é fatal. Por quê? Se espera que o ser humano esteja em constante mudança, mudanças para melhor, mudanças que gerem um crescimento, um amadurecimento e assim por diante. Nós estaremos entrando daqui a poucos dias no novo ano e nós precisamos olhar para a palavra de Deus e também entender que para que as promessas de Deus se cumpram em nós cabalmente, nós precisamos ter novas atitudes, atitudes que nos tire do comodismo, do conformismo, atitudes que nos livre de desculpas esfarrapadas, como temos visto. Tem uma pessoa que 3 semanas atrás, conversando comigo, pastor, esse ano de pandemia, né, infelizmente, por causa do Covid-19 e das consequências, a minha vida patinou.
mas é uma pessoa que eu conheço já há algum tempo. E 2019 também patinou. 2018 também patinou. Na verdade, faz uma década que patina, não evolui. Por quê? Porque sempre procura uma desculpa, em vez de corrigir o que de fato precisa ser corrigido. E eu escolhi esse texto para estar meditando nesta noite, porque a história de Sansão é assim. A história de Sansão é alguém que tenta nova vida, mas sempre com as práticas velhas, que levam ele ao fracasso. Se você olhar o contexto dos versos que nós lemos, nós estamos falando já da reta final da vida de Sansão. E a reta final da vida de Sansão é ele apaixonado por uma mulher filisteia do vale de Soreque, uma mulher que o encanta, o atrai e se envolve com ela. Mas uma mulher perversa, uma mulher maligna, uma mulher que desde o início faz um complô com os líderes do seu povo, dizendo: olha, eu aceito a prata que vocês estão oferecendo e eu vou então descobrir o segredo para mim ter toda essa prata. O que mais falava no coração dessa mulher era a riqueza terrena, ela queria a prata dos filisteus e jamais se interessava por um amor autêntico, verdadeiro e um relacionamento sólido. Essas eram as escolhas erradas de Sansão. Por quê? Sansão, eu quero falar de pelo menos 3 equívocos que ele cometeu, 3 grandes erros que comprometem também a nossa vida e o nosso ano novo se nós não corrigirmos. O primeiro deles é ter muita força e pouca sabedoria. Se você quer fracassar no próximo ano, tenha força, mas negligencie a sabedoria. Sansão era aquele homem que, como a história vai dizer, ele tinha força para rasgar um leão no meio. Olha isso. Tem uma cena onde ele se apaixona pela sua primeira esposa, que não por coincidência, um erro que já vinha, né? Ele se apaixona por uma mulher filisteia de Tímina. E ele chega para os seus pais e diz: aquela mulher me agrada, eu quero me casar com ela, arranjem ela para mim. Os pais, claro, se posicionam contra. Como assim, meu filho? Você é um nazireu, você é consagrado a Deus, você esqueceu dos mandamentos para o nosso povo não se casar com os povos ao nosso redor, porque as mulheres vão corromper o coração dos homens. Não tem jeito, ela que agradou os meus olhos, eu quero ela. E o texto vai dizer que quando eles estão no caminho de Tímina, surge então esse leão. Um leão que ataca Sansão, e ele mata aquele leão como se fosse, o texto diz, como se fosse um cabrito. Mas ele rasga o leão no meio pela boca. Essa era a força de Sansão. O poder, a imponência de Sansão. Só que era alguém que não usava a cabeça. É alguém que não parou para escutar os conselhos dos pais. É alguém que começou a jogar no ralo os pactos e as alianças de nazireado, de consagração ao Senhor que havia sido feito sobre a sua vida. E nós vamos ver um Sansão que começa a fracassar. A história que nós lemos de Dalila, conseguindo descobrir o seu segredo e, consequentemente, comprometendo a própria vida de Sansão, é apenas a consequência de alguém que estava já repetindo o mesmo erro que começou lá atrás. E ele, infelizmente, força tanto a barra que acaba organizando a festa de casamento nesse primeiro casamento dele com essa moça de Tímina. E o interessante é que o próprio sogro, desconfiado, chama 30 homens da cidade para estar na festa. E quando Sansão vê aquilo, Sansão diz: olha, eu tenho um enigma para vocês. E qual era o enigma? Era um enigma baseado numa história que ele mesmo vivenciou. Aquele leão que ele havia matado, num outro momento, quando ele está passando por aquela estrada, ele se lembra da cena e diz: poxa, eu vou ver o que está acontecendo com a carcaça daquele leão. Ele sai do caminho e quando ele chega lá, ele percebe que as abelhas fizeram mel, tem mel dentro daquela carcaça, mas opa, espera aí, ele não deveria estar perto daquele animal morto, porque ele era um nazireu, e se esperava que o nazireu cumprisse os votos do nazireado, que eram pelo menos 3. Primeiro, não comer uva e não beber vinho. Segundo, não cortar o cabelo, que era um símbolo visível de alguém que foi consagrado ao Senhor. E terceiro, não chega
perto de cadáver, não toca em cadáver. Sansão não queria nem saber. Foi lá, pegou o mel e voltou com um enigma na cabeça. O enigma é: do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. E daí no dia da festa do casamento, o primeiro dia, ele lança o enigma. Aqueles homens sabiam, eles teriam poucos dias, porque as festas duravam em torno de 7 dias. E o tempo foi passando e eles não descobriram o enigma. É simples, vamos forçar essa noiva dele para ela descobrir. As mulheres conseguem. E ali começa já o inferno na vida de Sansão. Todo dia aquela mulher importunando, querendo saber qual o enigma. Os homens malignos chegam a dizer: olha, se tu não nos contar o enigma que Sansão fez, nós vamos colocar fogo em você e colocar fogo na sua casa. Final das contas, ela consegue. Ela consegue tirar de Sansão o enigma, e ele então conta e ela revela, e os homens chegam no dia final da festa: o que é mais forte que o leão? O que é mais doce que o mel? E Sansão percebe que ali houve um complô, e ele fica indignado. Ele sai, vai em Ascalon, mata 30 homens, rouba a roupa deles e entrega para aqueles caras, mas seu coração está aborrecido, porque a sua esposa traiu a confiança dele. Ou seja, era para ser uma festa de casamento, era para ser algo bom, era para ser algo lindo, mas não aconteceu nada daquilo. Pelo contrário, Sansão estava tão aborrecido que ele sai e volta para a casa dos pais. Alguém que tinha força, mas não tinha sabedoria para escolher os seus caminhos. Não tinha sabedoria para ouvir e obedecer os pais. Não tinha sabedoria para ouvir os princípios de Deus e escolher os caminhos de Deus. A história passou, vai se repetindo. E nós em 2020, em 2021, encontramos pessoas trilhando o mesmo caminho de Sansão. Conheço pessoas que, principalmente agora no começo do ano, eles vêm com uma força absurda. Esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou conquistar, esse ano eu vou trabalhar mais do que todos os anos. E é verdade, tem gente que trabalha, tem gente que se empenha, tem gente que tem força de vontade, mas tem gente que age impensadamente, precipitadamente, inconsequentemente. O que mais nós vemos? Pessoas cheias de ânimo, patinando na vida, porque não param para pensar se a decisão que vão tomar está de acordo com os princípios do Senhor, está de acordo com a bênção de quem de fato lhe quer bem, como era a questão dos pais, e vão tomando decisões erradas. Gente que trabalha, faz hora extra, muita força, mas tudo que recebe é como se colocasse num saco furado. Nunca prospera, está sempre endividado, sempre com problema financeiro, nunca consegue se desenrolar. Por quê? Está usando a força, mas não está usando a sabedoria. Pessoas que são absurdas em fazer contatos, simpáticos, dinâmicos, constroem amizade com todo mundo, mas não sabe colocar limite nas amizades. Uma amizade errada daqui a pouco começa a envenenar o coração, levar para caminho errado, e tudo que construiu vai por água abaixo. Para 2021, se você quer um tempo novo na sua vida, tenha também um novo agir, ou seja, comece a buscar mais sabedoria em Deus. Como o pastor Lediel, está aqui, o manual da vida do ser humano. Leia mais a palavra, ouça mais a voz de Deus. Ore nesse propósito pedindo: Deus, me dê sabedoria. Tiago, o irmão de Jesus, na carta que ele escreve, ele vai dizer no capítulo 1, verso 5, quem carece de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de maneira generosa, Ele dá de maneira abundante, mas leve isso a sério. Não feche um negócio sem consultar o Senhor, não entre no namoro sem buscar a direção do Senhor, não entre numa faculdade sem pedir a bênção do Senhor. Tome as decisões em oração, porque o Espírito Santo de Deus já está em 2021 e Ele sabe o que é melhor para nós. Esteja atento a conselhos de quem te ama.
de quem te quer bem, de quem tem experiências na vida. Infelizmente, tem adolescentes, jovens, neófitos na vida, dando mais crédito porque um amiguinho está falando que o pai e a mãe estão falando, dando mais crédito porque o youtuber está falando do que o avô e a avó que tem experiência estão falando. Nós precisamos buscar sabedoria em Deus e sabedoria em quem de fato tem a bênção de Deus. Então, se você quer se livrar do fracasso de 2021, tenha força, mas também tenha sabedoria. E quando eu falo em sabedoria, eu não estou falando em ausência de inteligência, porque isso Sansão também tinha. O segundo erro de Sansão foi ser muito impetuoso para destruir, mas sem capacidade para construir. Sansão era aquele que destruía, e ele tinha estratégias para isso. A história vai contar que depois de um tempo, ele decide voltar para essa mulher lá de Tímina. Depois de um tempo ficou fora, só que quando ele está chegando, ele trouxe um presente para ela. O presente é um cabrito. Trouxe um cabrito para a esposa. Só que ele percebe que tem algo errado, porque ele quer ir para o quarto dela, e o pai dela não deixa. E tenta desviar daqui, tenta desviar dali, até que o pai dela teve que abrir o jogo e dizer, é o seguinte, você saiu, você foi embora, a gente não sabia o que se passava na tua cabeça, eu acabei dando ela para um outro homem. Ela é esposa de um outro homem, não é mais tua esposa. Mas se você quiser, está a irmã dela aqui, a irmã dela. Sansão ficou tão irado com aquilo, tão indignado com aquilo, que ele teve um posicionamento violento. E ele acabou tomando uma decisão extremamente errada. Entrou em briga, entrou em violência. E daí, quando os filisteus souberam por que ele está matando assim, porque a esposa dele foi entregue para outro homem, tá bom. Os filisteus foram lá, queimaram a mulher e o pai dela. E daí Sansão foi revidar. Vocês querem brincar com fogo? Olha a estratégia de Sansão. Durante um tempo, caçou 300 chacais, 300 raposas, pegou essas raposas, em pares, amarrava o rabo de uma na outra, botava fogo e colocava nas plantações dos filisteus. Uma capacidade, uma mente perversa para a destruição. Destruiu a plantação dos filisteus. E os filisteus ficaram indignados ainda mais com aquilo. Era uma guerra com Sansão. E Sansão tinha essa habilidade de destruir. Sansão foge para uma caverna e quando os homens vão lá na região de Judá caçar ele, os próprios co-irmãos dele de Judá dizem, por que vocês estão vindo aqui, os filisteus? Nós queremos Sansão, nós vamos entregar. Vão na caverna, pedem um acordo com Sansão, os caras estão aí. E ele sozinho, Sansão, luta contra os filisteus, destrói 1000, com uma queixada de jumento. Esse é Sansão. Só que quando você olha a vida dele, você vai ver, das 3 mulheres que são citadas, ele não construiu um relacionamento saudável, maduro, confiável. Não tinha habilidade para construir um casamento. Você olha a história de Sansão de ponta a ponta, você vai ver que ele não construiu uma amizade para alguém dar um conselho para ele dizendo não faça isso, para alguém ir numa caverna, conversar com ele, ou para receber ele em sua casa. Você não vê um Sansão que tem amigos, você não vê Sansão construindo uma vida exemplar, impetuoso para destruir, mas incapaz de construir. Por que isso? Porque Sansão era tão ruim de relacionamento, estava comprometendo o seu relacionamento com um possível cônjuge, estava comprometendo o seu relacionamento com o povo, comprometendo o relacionamento com os pais na desobediência, comprometendo o relacionamento com Deus na desobediência. Porque para construir relacionamento, primeiro você precisa ser humilde, tirar o teu orgulho do altar, porque você vai ter que reconhecer erros. Se você é ser humano, tem que reconhecer erros. Para construir relacionamento, você tem que ser paciente. E ele não era paciente. Como o pastor Lediel, você pode dizer que ele não era paciente? É simples. A cena lá do leão, quando você pega os detalhes, você vai ver que ele pega
o mel do leão, ele come e leva para os pais. Mas ele não conta para os pais, e o texto é bem claro, ele não conta para os seus pais da onde tinha tirado aquele mel. Por quê? Se o pai ouve que ele tocou num cadáver, o pai ia falar o que está escrito em Números capítulo 6. Sansão, você se contaminou, você quebrou um voto do nazireado, você agora precisa recomeçar. E o recomeçar exige paciência, o recomeçar exige rapar novamente a cabeça, oferecer sacrifício ao Senhor, inicia do zero. Mas Sansão não tinha paciência para isso, então aquilo que ele fez ficou em oculto, não vou contar para ninguém. Só que a brecha foi aberta, a brecha da quebra de um pacto com Deus foi aberta. E depois daquele ato do leão, onde ele toca no defunto, no cadáver do leão, a vida dele é uma tragédia atrás da outra. Essa é a vida de Sansão. Porque pecado é assim. Você pode escrever o que eu estou dizendo. Terríveis tragédias iniciam com algo doce. Terríveis tragédias iniciam com um mel. Mas esse mel pode trazer desgraça para a vida, e era o que estava acontecendo com Sansão, mas ele não conta para ninguém, porque ele não quer recomeçar o seu pacto de nazireado. Então, ele camufla tudo aquilo. Esse é Sansão, impetuoso para destruir, mas incapaz de construir. E eu quero aqui dizer para você, se você deseja um 2021 abençoado, você precisa ter atitudes novas de construção, construir pontes, construir bons relacionamentos, construir algo que seja de fato sólido, porque na vida de todos nós é muito mais fácil destruir do que construir. Tudo na vida é assim. Construir dá trabalho e leva tempo. Essa igreja foram anos e anos para ser construída, mas se você quer destruir, só contratar uma empresa que trabalha com dinamite. Eles colocam algumas bananas de dinamite. Aqui é questão de um botão, segundos, tudo que foi construído está no chão. E tem pessoas que são assim, anos para construir um casamento, e por causa de uma atitude, parece que o cérebro sai, só a ira domina a mente. Destrói tudo, com palavras, com atitude, com ignorância. Tem pessoas que na empresa constroem uma carreira durante anos, e daí a impetuosidade da destruição vem. Nós precisamos orar, pedir para o Senhor guardar o nosso coração, para que nós venhamos ter sabedoria na construção de algo sólido. Sansão, ele não estava interessado em construir, mas apenas em construir. Ei, construa amizades sólidas para o ano que vem. Amizades que vão estar com você também nos momentos da dificuldade. Amizades que vão lhe dar bons conselhos e não conselhos destrutivos. Porque você sozinho, você isolado, é muito mais frágil. Tem pessoas casadas, mas vive isolado. Ele não conta os seus dilemas para ela não conta os dilemas para ele. Um casal que não é amigo. Homens que quando procura ao redor não encontra um amigo para abrir o coração e dizer, ora por mim, cara, eu estou passando por esse problema. Homens e mulheres desconfiados de tudo e de todos. Desconfia do líder, da líder do seu geração, do pastor, do obreiro, da patroa, desconfia de todo mundo, não confia em ninguém, e a vida não é assim. Nós precisamos aprender a construir pontes e construir relacionamentos. Claro, não existe pessoa perfeita, porque nem eu e nem você somos perfeitos. Estamos num mundo caído, onde o ser cada vez mais está corrompido e maligno, mas ainda há um remanescente. Ainda tem pessoas que temem a Deus, ainda tem pessoas que valorizam bons princípios, ainda tem pessoas que pagam preço na oração, meditam na palavra e podem te ajudar. Não ande sozinho. Sozinho você é mais fraco e mais vulnerável. E quem anda sozinho, geralmente, numa esquina, pode se dar mal. Então, vigia, seja paciente, construa gradativamente bons relacionamentos e não caia no erro de Sansão, pronto para destruir, mas não para construir.
E terceira lição, que nós olhando para a vida de Sansão nós entendemos. Ele foi chamado para ser um libertador, mas era escravo de si mesmo. Chamado para ser libertador, mas escravo de si mesmo. Você já leu sobre a narrativa do nascimento de Sansão? Anos a fio de opressão dos filisteus. Sabe o que é anos a fio? Você colher as mãos calejadas, o suor escorrendo no seu rosto, a roupa encharcada de tanto trabalho, e de repente, quando você olha para o seu celeiro está vazio, porque os filisteus vieram e roubaram. Muitas vezes, na tua frente você não poder falar nada. Sabe o que é os filisteus virem abusarem das mulheres, violentarem crianças? Sabe o que é os filisteus oprimindo, e de repente, Deus olha para um casal de senhores que há anos estão tentando ter um filho e nada acontece. O seu Manoá e a sua esposa, orando, buscando a Deus, e de repente um anjo do céu aparece. O texto vai dizer, um anjo do Senhor, e dá de entender que era uma manifestação do próprio Deus. Aparece para a mulher dizendo, você vai ser mãe. E através do seu filho, Deus vai libertar o povo da mão dos filisteus. Algo lindo acontece porque Manoá, na segunda vez que o anjo aparece, quer oferecer um sacrifício, o anjo diz, eu não vou comer, mas vocês saberão que eu sou enviado de Deus. E quando a fumaça sobe, aquele ser desaparece. Manoá fica preocupado, porque ele tem certeza que teve uma experiência com Deus. E ele diz, nós vamos morrer, porque Deus revelou face a face para nós. E daí a esposa dele diz, homem, se nós vamos morrer, por que Deus nos revelaria que eu vou ser mãe? Calma, Deus não quer nos matar, Deus quer que nós venhamos ser um instrumento, vamos ensinar esse menino no caminho certo. E vem Sansão, olha o nome, Sansão, o homem do sol, ou filho da luz, numa transliteração mais aportuguesada. Alguém que nasce cheio de expectativa, alguém que nasce já debaixo de promessas, alguém que nasce debaixo de uma unção divina, alguém que nasce com um objetivo traçado, alguém que nasce com dons absurdos. A bem da verdade era que se esse homem chamado Sansão fosse alguém obediente nos detalhes à voz do Senhor, muitas coisas de opressões que vão vir para frente através dos filisteus não existiria, porque o potencial de Sansão era já ter exterminado esse povo chamado o povo dos filisteus. Só que Sansão, o homem chamado para ser libertador, se tornou escravo de si mesmo, da sua carnalidade. Não podia ver uma barra de saia. E se não bastasse, a corrupção no seu coração e a desobediência do seu coração era tanta, que ele não se envolvia com as mulheres do seu povo, que Deus havia permitido, claro, casa com a mulher da sua tribo, do seu povo, não. As 3 mulheres que a Bíblia vai dizer que ele se envolveu, eram filisteia. A primeira de Tímina, a segunda uma prostituta de Gaza, aonde os filisteus, quando vê ele lá na casa dela, diz, agora nós vamos pegar ele. Vamos fechar os portões da cidade. E daí ele acorda lá perto da meia-noite, quer ir embora, os portões estão fechados, ele arranca o portão e leva embora. Isso era Sansão. Mas se envolvia com as mulheres erradas. A terceira mulher, filisteia também, Dalila, do Vale de Soreque. Flertava com aquilo que desagradava a Deus. Brincava com o pecado. E parecia que ele tinha um vazio enorme dentro do seu coração, porque não era apenas os impulsos sexuais. Ele tinha que ceder à pressão daquelas mulheres. A primeira e a última o forçam a confessar em segredos que ele não deveria ter confessado. Pastor Lediel, o que você quer nos dizer nessa noite a esse respeito? Infelizmente, a cena tem se repetido nos nossos dias. São muitas pessoas chamados por Deus para um grande projeto. São muitas as pessoas chamadas por Deus para fazer a diferença.
Todos os cristãos são chamados para ser sal, ser luz e agentes do reino. Eu e você fomos chamados e ungidos através de Cristo Jesus para fazer a diferença. Só que muitos se tornam escravos de si mesmo. Está falando do que, pastor Ediel? Eu estou falando de pecado. Você não vai prosperar em 2021 se você não resolver esses problemas de pecado na sua vida. É eu que estou falando? Não, é a palavra que está falando. Quando nós olhamos o que Paulo escreve em Romanos 8:8, ele diz: por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Não é eu, é Paulo dizendo: você não vai ter a bênção de Deus, você não consegue agradar a Deus se a carnalidade ou o pecado, e quando eu falo em carnalidade, não estou falando apenas na área sexual, estou falando de todos os pecados que desagradam a Deus. É a ira, é a mentira, é a calúnia, é a inveja, é a maledicência, é a gula, é todos os pecados. Todos esses pecados, eles vão te destruir. Por isso, nós precisamos ser, de fato, consagrada ao Senhor nas nossas atitudes, para vivermos um novo tempo. Quando plantamos isso, é isso que nós vamos colher. Já ouviu falar de lei, de princípios? É isso que rege a humanidade, queira você ou não. Pastor Ediel, eu acho que essa lei da gravidade é uma besteira. É uma besteira. Suba num prédio e se joga para ver o que vai acontecer contigo. Dá um passo para fora de um precipício para ver o que acontece contigo. Você pode cair negando, mas é fato, você vai morrer. A Bíblia nos revela princípios que estão aí, princípios da vida, queira você ou não, eles vão acontecer. E um dos princípios é: colhemos o que plantamos. Quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, no verso 7 e 8, ele vai dizer: não vos enganei, de Deus não se zomba. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente zomba das pessoas. A gente zomba do pai, da mãe, do tio, do pastor, de quem for. Você consegue enganar pessoas, é isso que Paulo está dizendo. Você consegue enganar quem você quiser, nós somos hábeis nisso. Mas ele continua dizendo: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E ele emenda, falando nesse assunto que eu estou pontuando na vida de Sansão. Carnalidade, natureza humana. Ele vai dizer assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Paulo está deixando bem claro: se você escolher em 2021 continuar sendo escravo do pecado, se lambuzando no pecado, continuar praticando as coisas que Deus abomina, você pode ter certeza, a tua colheita vai ser também drástica, terrível, destruidora. Mas se você semear coisas boas, coisas do reino, para a vida eterna, você vai colher. Pastor Ediel, que palavra dura. Não é, é uma palavra de oportunidade. Ai daqueles que vivem a vida sem saber disso. Nós temos a venda tirada dos olhos. Nós sabemos como que funciona isso. Portanto, todo dia de 2021, a cada hora de 2021, eu preciso viver disposto a semear para a vida eterna. Para isso, claro, eu preciso estar em conexão com o Espírito Santo de Deus. Mas não esqueça, nós que fomos chamados para fazer a diferença, se não tivermos atitudes de mudança, infelizmente, seremos escravos de nós mesmos e caminharemos para a destruição. Para concluir, o versículo 21 do texto que nós lemos diz assim: os filisteus prenderam Sansão, furaram seus olhos e levaram para Gaza.
Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. É um mistério que tem aqui. Por que mistério? Porque você já viu aquele ditado que você pode ou aprender pelo amor ou pela dor? Já ouviu esse papo? Pois é, está aqui. Porque o Sansão não ouvia pai, não ouvia mãe, não ouvia os ensinos do Senhor, tocou num cadáver, vai para o sacerdote rapar tua cabeça, cara, recomeça esse nazireado. Não fez por amor, agora, pela dor, os próprios filisteus raparam sua cabeça. Não colocou vigia nos seus olhos, sempre caía através da lascívia. E o papo, desde o primeiro encanto dele pelas filisteias, ela: pai, é aquela que os meus olhos agradaram. E é interessante que o narrador faz questão de dizer: e Sansão viu uma filisteia intímida. Ou seja, agora os olhos foram vazados, os olhos furados. Vai ter que sofrer. Quem sabe para que o mal que entra por aí não entre mais. Isolado de todo mundo, colocado no lugar de um animal. Quem puxa esses moinhos é um bicho, é um jumento, é um animal. E estava lá ele, trabalhando para os filisteus. Mas e o final, pastor? O final você sabe. Os filisteus fazem uma grande festa, oferecem sacrifícios ao deus Dagon. 3.000 pessoas num enorme templo. Vamos chamar o palhaço, o bobão, o bobo da corte, Sansão, o nosso inimigo, para a gente rir à custa dele. E chamam Sansão. Sansão não vê nada. Sansão só faz uma oração: por favor, Senhor, ouça o meu pedido, me dê novamente a força para me vingar dos meus inimigos. E ele é colocado entre as colunas principais, e nós sabemos que Deus ouve, Deus teve misericórdia. Parece que Deus permitiu que os próprios filisteus forçaram ele a reaver a aliança que havia se perdido. E agora ele está lá, ele empurra aquelas colunas, e o texto diz: e na sua morte Sansão matou mais do que durante toda a sua vida. Ah, pastor Lediel, então tá aí, o final dele foi um final feliz. Ele se vingou dos inimigos. Agora, quantos anos ele desfrutou da bênção de Deus? Quantos anos ele viveu uma vida em abundância? Ele morreu junto com todos os seus inimigos. Eu sei que você não quer um final assim. Nós queremos um final diferente. Um final onde eu sou obediente a Deus, eu desfruto dessa bênção, eu caminho desfrutando da presença do Senhor todos os dias, eu caminho sendo um instrumento de Deus na minha vida, eu caminho com atitudes diferentes para fazer a vontade de Deus se cumprir na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, aonde eu estiver. Para isso, só existe uma opção, é a opção de, assim como vai ter um ano novo, nós termos também um agir novo, novas atitudes. Vamos se colocar em pé, eu quero orar por você. Eu sei que você que chegou aqui, durante essa reflexão passou algumas coisas na sua mente, algumas coisas no teu coração. Eu quero que você agora dê voz ao Espírito Santo de Deus. Eu quero que você, de fato, renda o seu coração àquilo que Deus está falando com você. Feche os seus olhos, comece a orar. Deixa a voz do Espírito Santo mostrar para você as áreas da vida que não podem se repetir em 2021. Quais são as palavras que não podem se repetir em 2021? Quais são as negligências que não podem se repetir em 2021? Ore
pedindo a Deus a sabedoria, a graça, o discernimento para tomar as decisões corretas. Ore pedindo a sabedoria de Deus para construir relacionamentos, amizades, vínculos sólidos. Ore para que Deus te dê força para vencer o pecado, para superar as tentações, para sobrepujar as propostas malignas que tentam nos destruir. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que não foi por acaso que a história de Sansão chegou até nós, mas ela vem cheia de lições para nos ensinar a se portar diante da vida. E quando os caminhos da vida estão, Senhor, diante de nós, nós queremos saber qual é aqueles que agradam o Teu coração. Portanto, nos dê a sabedoria, portanto, nos dê a disciplina de meditarmos na palavra, portanto, nos dê, Senhor, a graça da comunhão com o Espírito Santo, que já está no amanhã, para nos conduzir no caminho certo. Deus, nos ajuda a controlar os nossos impulsos, que muitas vezes apenas causam destruição, através de um olhar, de uma palavra, de um proceder, que está totalmente fora dos Teus padrões. Perdoa-nos, Senhor, e nos ensina a ser melhor, nos ensina a amar como Tu amaste, a falar com respeito e dignidade, nos ensina, Senhor, a construir relacionamentos que glorifiquem o Teu nome e que nos ajude a nos livrar do mal, relacionamentos que são bálsamos para a alma, relacionamentos que são alertas diante do perigo, relacionamentos que possam nos abençoar com uma oração e com uma palavra baseada nos Teus princípios. Deus, nós pedimos a graça do Espírito Santo, fortalecendo-nos todos os dias, que nós possamos estar na oração, na meditação da palavra, fortalecendo, Senhor, o nosso vínculo contigo, e que essa força nos ajude a dizer não para a tentação, não para o pecado, não para a mentira, não para a lascívia, não para o engano, não para o roubo, não para tudo que Te desagrada, Senhor. Guarda o nosso coração em Ti, e que a nossa vida seja construída na Tua santa e poderosa palavra. Assim nós oramos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.